Olá, meus amigos e minhas amigas que nos honram e nos assistem aqui no canal 25 da NET, com o nosso programa denominado de Momento Jurídico. Programa voltado para entrevistas, onde eu procuro trazer pessoas que tenham realmente importância em termos de conhecimento, em termos de informação, para tornar nossas vidas, vamos chamar assim, mais ao conhecimento dos fatos importantes. Hoje eu estou trazendo um médico de valor, um médico intelectual, um escritor, para conversar sobre a sua especialidade e sobre outros aspectos que estão ao redor da dinâmica da medicina, que é o Dr. Nicéias Guzmão, que abriu lá um espaço no seu consultório, lá nas suas atividades. Ele que é um médico bastante procurado e veio aqui bater esse papo conosco. Então, nós vamos conversar de forma amena, de forma fugindo até um pouco do tecnicismo, para que os senhores e as senhoras possam alcançar essas informações. E já agora eu aviso que eu tenho sido na rua, às vezes, telefonema, amigos, pessoas que me encontram, e sugerem: doutor Gerando, por que o senhor não leva outras pessoas de outras áreas, para não ficar só aquela mesmice, só promotor, advogado, juiz? Por que o senhor não procura abrir esse leque de convidados? E isso é o que eu vou fazer. Então, de quando em vez, eu vou trazer pessoas de outras áreas para que essas pessoas possam conversar conosco. Doutor Nicéias, eu quero inicialmente agradecer a sua presença, a sua gentileza, a sua fidalguia, eu gosto muito de usar a expressão, em atender o nosso convite para a gente bater esse papo aqui. E quero já, de logo, deixar os nossos microfones e as câmeras para uma primeira saudação à nossa legião, essa que é a expressão que eu uso, legião de amigos, de telespectadores que nos honram com as suas audiências. Por favor. O prazer é sempre meu de atender ao seu chamado, doutor Jerônimo. E com relação ao aspecto de trazer outras especialidades aqui para o programa, eu acho isso extremamente interessante, mesmo porque as outras especialidades também têm um viés jurídico, em todas elas existe claro. Um viés jurídico. Então, assim, eu fico extremamente satisfeito em poder colaborar para tirar as dúvidas que forem necessárias com relação à minha especialidade, de uma forma mais branda, menos esmiuçada, para que as outras áreas possam entender de uma forma mais amena a medicina e a especialidade médica, do qual eu faço parte, que é a cirurgia da mão. Muito bom. E a propósito disso, meu caríssimo doutor Nicéias, os romanos diziam o seguinte: aonde está o homem, aí está o direito. Então, nessa conversa nossa aqui, há o que se chama de uma repercussão, naturalmente uma repercussão jurídica. É possível, nós profissionais do direito, abstrairmos das suas informações uma repercussão jurídica. Máxime hoje, quando o médico ele é um profissional hoje muito fiscalizado. Talvez nós tratemos desse assunto, não é o tema da hora que nós vamos conversar, mas talvez até façamos uma abordagem dessas questões de responsabilidade médica, que eu acho isso um fenômeno muito grave. Mas, meu caríssimo doutor Nicéias, vamos começar iniciar a nossa conversa. Eu sei que você é um intelectual. Eu lhe pergunto, um médico, para ele, a formação médica é um processo muito delicado, né, e que leva muito tempo, né? A medicina, na verdade, é dito como um sacerdócio, e não é por menos. Na verdade, existe uma abnegação muito grande de todos os prazeres e todas as alegrias que a vida dá na época em que a gente decide ser médico. Quando a gente adentra o curso de medicina, em geral, nós somos jovens, né, idealistas, querendo ser cientistas, claro, e querendo fazer a diferença. Isso ocorre geralmente com 17, 18, 19 anos, algumas vezes para mais, outras para menos. E isso dura, pelo menos na parte acadêmica, 6 anos. Mas depois que acabam-se os 6 anos, a gente vê que a gente não está preparado ainda para o mercado de trabalho. E é necessário, se faz necessário, é imprescindível que o médico adentre numa residência médica e direcione a vida dele agora para uma especialidade. Sim. Então, o curso de medicina ele serve como uma base, uma boa base, onde você vai aprender os fundamentos da ciência médica. E a partir disso, quando você entra na residência, você realmente começa a se direcionar para o que você vai fazer para o resto da vida. Então,
as residências médicas, de anos para cá, elas têm cada vez ficado mais longas, por vários aspectos. Primeiro porque se vê que é necessário se aprender mais antes de se atender um paciente e se dizer especialista. E segundo porque se faz necessário também que você tenha um convívio maior com seus preceptores, para você ter embasamento emocional, para você ir para o trabalho médico também. A sua formação é os 6 anos de graduação, mas ela se alongou, né? Se alongou. São 6 anos de formação, mais 3 anos de ortopedia e traumatologia, e mais 1 ano de cirurgia de mão. Na verdade, foram 6 com 4, foram 10 anos de estudo. Veja só, são 10 anos sem entrar no mercado de trabalho. São 10 anos de estudo ininterrupto. Apenas depois do 10º ano é que você inicia toda a subida da montanha, que é se tentar aparecer no cenário do mercado do trabalho, que também é um desafio. É uma barra hoje já, né? É uma barra. A cirurgia de mão, antes, na minha época, era 1 ano, hoje são 2. Então, quem quer fazer hoje cirurgia de mão, na prática, você tem que fazer 6 de medicina, 3 de ortopedia e 2 de mão, vão para 11 anos, né? Sem pensar em contrapartida pecuniária, né? Isso, sem pensar nisso. Então, é por isso que é importante, pelo menos ao meu ver, foi importante para mim que esse trabalho ele fosse ininterrupto. Então, eu comecei no meu 1º ano de medicina, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu só terminaria quando eu tivesse feito a minha formação inteira, ou seja, só começaria a trabalhar. Hoje, por inúmeros motivos, o médico às vezes ele se forma, mas ele não faz uma residência, ele vai trabalhar como generalista e depois ele vê que aquilo não é muito interessante, que realmente o ideal é fazer uma especialidade, então ele tem que voltar a se empenhar nos estudos para passar numa residência médica, fica truncado. Então o ideal é que você faça isso de uma forma contínua, é assim que deve ser feito. Me diga uma coisa, meu caríssimo doutor Nicéias, como é que chegou na mão? É uma curiosidade que eu e nossos telespectadores têm. Como é que chegou na mão? Eu vou ser cirurgião de mão, pode ser chamado assim? Pode, é o cirurgião da mão. Como é que você chegou nisso aí? Veja bem, doutor Jerônimo, eu fiz residência num local de muito renome do Brasil, que é o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E na época que eu fiz residência de ortopedia no Sara, eu tinha alguns preceptores, muito bons preceptores, que faziam um procedimento cirúrgico de mão com muita habilidade. E me chamava a atenção que eles eram mais habilidosos, eles eram mais detalhistas, mais minuciosos, não desmerecendo as outras áreas de ortopedia, claro, de forma nenhuma, mas eles eram mais minuciosos de quem, por exemplo, operava joelho, ou quem operava quadril, ou pé, ou até mesmo coluna. Então, essa questão de você ter que lidar com a precisão, o pontualismo, a habilidade, a temática mais complicada que é a especialidade de cirurgia de mão, e como sempre fui um pouco perfeccionista e concentrado em liberar todas as energias, às vezes em coisas muito minuciosas e muito pequenas, isso aí foi me apaixonando. O cirurgião de mão, ele é ao mesmo tempo, se eu estiver equivocado, me corrija, por favor. O cirurgião de mão, ou da mão, não sei como, cirurgião da mão, ele é ao mesmo tempo um pouco de angiologista, é um pouco de neurologista, é por aí? O que aconteceu, vou falar um pouco, certo, da especialidade. A especialidade ela não existia nos anos idos de 1930, 35, até que era feito de uma forma muito tímida. A Segunda Guerra Mundial, ela promoveu uma explosão muito grande de conhecimento em todas as áreas médicas, em virtude da complexidade dos traumas. Então, a medicina teve que se adiantar. Mas não havia penicilina ainda na Segunda Guerra, sabia disso? Pois é. Muita gente pereceu por causa disso, mas por favor. Mas veja bem, e aí o que aconteceu? Quando alguém colocava a mão numa mina, ou levava um tiro, ou levava um estilhaço de granada na mão,
aquele paciente com aquela mão lesada mobilizavam 4 ou 5 especialidades diferentes. Então ele mobilizava o ortopedista para fazer a armação do esqueleto da mão, posteriormente mobilizava o cirurgião vascular se tivesse um trauma neurológico, mobilizava o neurologista se tivesse um trauma neurológico, e mobilizava o plástico se tivesse alguma perda de substância que precisasse ser coberta. Então, começou-se a ver que se você colocasse empreendesse num único profissional todas essas habilidades, diminuiria a logística e você salvaria mais pacientes. Então, a cirurgia de mão ela teve um grande boom, um grande salto na Segunda Guerra Mundial. A partir daí, a cirurgia de mão ela se estabeleceu como uma especialidade, realmente, e hoje o cirurgião de mão ele é um especialista. Na nossa atividade aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina instituiu há mais de 10 anos a cirurgia de mão como uma especialidade médica independente, inclusive da ortopedia, da plástica e da vascular. O que significa dizer? Significa dizer que hoje, se você quiser sair de um curso de medicina e ir direto para a cirurgia de mão, você pode. Não existe especialidade de base. Teoricamente, você não precisa mais de uma especialidade de base. Antes você teria que ser ou geral, ou plástico, ou ortopedista para fazer uma especialidade de base e depois migrar para a mão. Hoje não existe mais isso. Não. Por quê? Porque ela foi reconhecida como uma especialidade autônoma e independente de todas as outras especialidades. Mas não haveria uma necessidade não de você ter um suporte maior, ou na ortopedia, ou na cirurgia geral? Não haveria necessidade não? Pois é. Isso que você fala é uma coisa absolutamente correta. Tanto que os centros formadores de cirurgiões de mão, apesar de terem respaldo para admitir um médico recém-formado sem nenhuma experiência em outras áreas, eles não fazem, a grande maior parte das vezes não fazem isso. Eles esperam que o profissional ele saia de uma especialidade base como geral, plástica ou vascular, 90% das vezes é ortopedista, para fazer a cirurgia de mão. Mas existe o respaldo na lei para que isso aconteça. Por exemplo, no Saracuxé, que é onde o ilustre amigo esteve, você só entra lá mediante um vestibular. Você não entra lá... Não. É uma prova de residência com uma, digamos assim, concorrência muito grande, né? Eu costumo dizer que foi mais ou menos a mesma concorrência que eu enfrentei para entrar em medicina. Eu acredito que a prova para entrar nesse hospital deve ter sido com um grau de dificuldade e de esforço meu até maior do que para entrar no curso de medicina, né? E depois, quando você sai da ortopedia, no meu caso, quando eu saí do SARA, que terminei a minha especialidade de cirurgião geral, ortopedista, generalista, eu tive que fazer uma nova prova para passar em cirurgia de mão e depois concluir. E se isso não bastasse, doutor Jerônimo, depois que a gente termina a especialidade de ortopedista e a especialidade de cirurgião de mão, nós temos que nos vincular às sociedades respectivas. Certo. Essas sociedades são a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão, a SBCM. Todas duas são provas pesadas, mais ou menos como a prova da OAB para quem acaba de sair do curso de bacharelado em Direito. Eu sei. Odissé, me diga uma coisa, quantos cirurgiões de mão, da mão, né? Quantos cirurgiões da mão nós temos aqui em Alagoas? Atualmente nós temos 4 cirurgiões de mão. Até um tempo atrás, 3, 4 anos atrás, éramos 2 e um pouquinho mais para trás só eu. Eu fui o pioneiro, passei em torno de 4 ou 5 anos aqui sozinho. Depois disso, nós conseguimos colocar mais um ou outro médico para fazer cirurgia de mão no mesmo local onde eu fiz, com o Dr. Arlindo Pardini, que é chefe do serviço de cirurgia de mão do Hospital Ortopédico lá em Belo Horizonte, é uma sumidade, um nome basicamente ímpar na cirurgia de mão do Brasil. E ficamos sendo em 2. Agora, mais recentemente, temos mais 2 colegas que acabaram de voltar. Agora, para mim, Alagoas tem algo em torno de, se eu estiver errado, que me corrijam, mas nós temos hoje algo em torno de 4 milhões de habitantes. É isso mesmo. Não é muito pouco, não? Muito pouco. No último Congresso Brasileiro de Cirurgia de Mão, doutor Gerando, que eu tive o prazer de ir agora em São Paulo, fui lá no Maxud Plaza agora no mês de maio, a gente conseguiu chegar a uma seguinte conclusão. A Sociedade Brasileira de Medicina acabou divulgando que a especialidade mais rara do Brasil é a cirurgia de mão. Então,
se nós analisarmos bem direitinho, o Brasil tem hoje mais de 200 milhões de habitantes. Cadastrados como membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão, nós temos 600. Veja bem, olha aí. São 600 médicos, se você for fazer uma proporção, são 600 médicos para 200 milhões de habitantes. Então, se esses 600 médicos estão nas capitais e os cirurgiões de mão não migram para os interiores, você tem aí um restante, o latifúndio do Brasil, as áreas longínquas, os interiores, praticamente sem nenhum tipo de atendimento especializado nessa área. Então a nossa especialidade é uma especialidade ainda em que a população brasileira tem muita dificuldade em chegar nela, primeiro por falta de informação até mesmo das outras especialidades, porque nós temos colegas médicos que não sabem que cirurgião de mão é uma especialidade médica. Pois é, existe, né? Então assim, uma desinformação até mesmo dentro das especialidades dos nossos colegas, claro que não todos, eu não estou generalizando, mas existem colegas que ainda não sabem disso, né? E até mesmo da desinformação da saúde pública, de quem gere a saúde pública e do paciente, que é o último a saber. Pois é, interessante isso, porque na minha visão, eu acho que vamos pegar o generalista, né? Ele está com o paciente, a partir do momento em que ele encontra uma certa dificuldade, ele tem que direcionar para o especialista. Exatamente. Não é verdade? Isso. Então, se o ortopedista está tendo dificuldade para tratar de uma lesão de uma mão, ele tem que ver que ali ele encerra a jornada dele e manda para o especialista. Seria o ideal. Apesar de que na ortopedia geral existe a cirurgia de mão, as fraturas de metacarpos, fraturas de falanges, fraturas dos ossos do carpo, fraturas do rádio, fraturas do punho, que podem ser feitas, os procedimentos, digamos assim, mais simples, podem ser feitos pelo ortopedista, tá? Mas cada vez mais você encontra um ortopedista generalista disposto a tratar as fraturas complexas da mão. A maior parte, hoje, já é uma realidade... As fraturas cominutivas. Hoje, as fraturas comuns de metacarpos, fraturas do carpos e fraturas de rádios que sejam um pouquinho mais complicadas, não precisam nem ser cominutivas, não precisam ser aquelas fraturas que desintegram o osso, basta ser uma fratura um pouco mais complexa com o traço intraarticular, entendeu? Essas já são encaminhadas para o especialista, porque ele sabe que os resultados do especialista são superiores porque só faz aquilo. A vida dele é aquilo. Doutor Sérgio, me satisfaz uma curiosidade. É possível hoje o indivíduo, o médico, reduzir uma fratura sem um raio-x? Você acha que é possível? Olha só, veja bem. Ou é uma temeridade isso? Não, veja bem. O que existe, a questão da fratura e a questão da redução, a redução hoje ela é feita depois que se faz o procedimento de redução. Em geral, não todas as vezes, não é necessário condição sine qua non para fazer uma redução. Mas, em geral, você faz um procedimento sob sedação, e aí você reduz a fratura, coloca a fratura numa posição anatômica, imobiliza e faz uma radiografia para saber se o osso está no lugar. Essa é a forma que se faz no mundo inteiro, né? Entretanto, hoje nós temos um aparelho, não hoje, mas há algum tempo, há vários anos, e que hoje está sendo usado de uma forma muito maior, chamado fluoroscópio. O que é o fluoroscópio? É o que se chama de escopia por nós ortopedistas, que é a redução ao vivo e a cores. Então, o paciente ele coloca a mão embaixo do tubo de imagem e na hora que nós vamos fazer a redução, aparece inclusive a nossa própria mão fazendo a redução, ou seja, o esqueleto da nossa mão fazendo a redução, aparecem no monitor, e aí a gente vê simultaneamente, enquanto a gente faz a manobra, o osso entrando no lugar. Então, assim, é mais fidedigno e bem melhor fazer a redução com a fluoroscopia do que fazer uma redução às cegas e depois avaliar no raio-x. Os hospitais têm esse aparelho aqui? Tem. Todos eles? Todos eles. Pelo menos os maiores têm. Hoje já é uma realidade nossa. Já é uma realidade. Há 10 anos atrás não era. Mas hoje é. Eu aproveito só para flexibilizar a nossa conversa. Isso está com mais de 25 anos. Eu cheguei a ser advogado desse cidadão, eu era advogado na época, e ele vinha dirigindo o carro, uma tolice, um acidente tolo, o carro não chegou nem a virar, só fez emborcar, e ele teve uma lesão de coluna. E precisou fazer, naquela época,
um exame chamado de ressonância magnética. Nem em São Paulo havia esse aparelho. Isso eu estou dizendo um pouquinho mais de 30 anos. Vai. Ele foi para o Canadá. Eu ouvia falar em ressonância magnética e tal. Que exame é esse? Que exame é esse? Ele teve que sair do Brasil para o Canadá para fazer esse exame. E aí houve um fato interessante, né? A gente conversando, ele disse: olha, Geraldo, quando eu cheguei no Canadá, perguntou logo: onde você vai ficar? O que veio fazer? Onde vai ficar e quantos dias? E ele disse que todos os dias ia uma pessoa lá para saber se ele estava realmente lá. A fiscalização do Canadá. Ia lá, exatamente. Disse: o senhor fulano está aqui, está no hospital. Para evitar a imigração, etc. E terminou ele retornando. Veja bem, há 30 anos atrás realmente a ressonância era uma coisa impensável no Brasil. Quando eu terminei a residência no SARA, só o hospital do SARA Brasília tinha 3 máquinas de ressonância nuclear magnética. Isso tem aproximadamente 20 anos. 20 anos, né? Há 20 anos atrás. Eu, Carniceiro, me diga uma coisa agora. Qual é, perceba bem a minha pergunta, o cirurgião da mão, qual é o seu substrato de atuação, o cirurgião da mão? É só a mão, ele fica só restrito à mão, ou ele deriva para outras áreas do braço, antebraço? Como é que funciona isso? Ainda é confuso. Existe uma superposição, existem algumas articulações que hoje têm superposição de especialidades, doutor Jerônimo. Existe um consenso, e isso aí é um consenso realmente já definitivo, que o cirurgião de mão, existe essa denominação, mas até um tempo atrás o cirurgião de mão também poderia ser chamado de cirurgião de membro superior. Tá? Então, estava sob a alçada do cirurgião de mão as fraturas do braço, do cotovelo, do antebraço, do punho da mão, as lesões de partes moles e nervos que acometessem essas estruturas. Bom, mais um pouco mais depois que a cirurgia de mão se estabeleceu como especialidade, surgiu uma especialidade chamada especialidade de cirurgia de cotovelo e ombro, ok? Então, hoje existe o cirurgião especialista em mão, existe o especialista em cotovelo e ombro, e esses 2 especialistas, eles atuariam fechando todo o membro superior dentro dessas especialidades. Certo. Só que o cotovelo ainda é uma área que pode ser operada tanto pelo cirurgião de ombro como pelo cirurgião de mão. Então, se nós soubermos de um cirurgião de ombro que está fazendo uma fratura cominutiva e complexa do cotovelo, está dentro da área de atuação dele. Também, se você vê um cirurgião de mão fazendo uma fratura complexa de cotovelo, cabeça de rádio, húmero distal, etc., também está dentro da área dele. O cirurgião de mão, ele atua topograficamente nessas áreas, mão, punho, antebraço e cotovelo, né? Juntamente o cotovelo com o cirurgião de ombro, mas quando diz respeito a lesões neurológicas, mãos paralíticas, sequelas de lesão de plexo braquial, deformidades congênitas e um leque imenso, porque a cirurgia de mão hoje é uma ciência que existem tratados de mais de 1000 páginas para você conseguir albergar e tentar conter esses assuntos em uma obra única. Quando você tem essas doenças e essas condições, isso fica mais a cargo do cirurgião de mão. O trauma fica mais a cargo do cirurgião de ombro, e a parte de trauma e a parte de paralisias, alterações congênitas, etc., ainda é mais... O cirurgião de mão ele tem mais feeling para tratar isso. Né? Um outro dia eu tomei conhecimento que há cirurgias na sua especialidade, eu acho que eu li em algum lugar, alguém me disse, que demora 10, 12 horas. É verdade, doutor? Existem cirurgias que nós terminamos em 20 minutos. Certo. E existem cirurgias que às vezes a gente precisa de 16, 14, 15, 16 horas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, 16 horas, vamos fixar 16 horas. Mas não descansa não pode parar não. Vamos dar uma paradinha aqui de meia hora, depois a gente retorna. Pode haver isso numa cirurgia? Pode. Existem os intervalos. O paciente ele fica anestesiado, o cirurgião ele sai, o campo ele é coberto, o cirurgião ele vai fazer suas necessidades, toma um suco, uma água, descansa, depois ele escova novamente e ele entra no campo. Em geral,
a gente considera isso hoje como uma perda de tempo. Então, o que a gente faz? A gente hoje destaca 2 equipes. Então, por exemplo, chega um paciente com uma lesão de avulsão de membro superior, arrancamento, né? Então, um procedimento cirúrgico desse é um procedimento cirúrgico que é muito difícil você conseguir fazer com que um cirurgião só inicie e dê cabo ele no fim de 16 horas. Ele pode até fazer, mas é uma tarefa hercúlea. Você fazer a parte óssea, posteriormente a parte vascular, posteriormente a parte neurológica, depois a cobertura de pele. Então, demanda um tempo absolutamente longo e cada hora que passa a gente conta com um cansaço grande do profissional. Claro. Então hoje ainda não é a nossa realidade aqui em Maceió, doutor Gerando, mas nos centros mais avançados de cirurgia de mão no país, e quando a gente fala isso, a gente fala eminentemente em São Paulo, Rio, alguns centros também do sul do país, existem equipes que, diante de um quadro desse, faz uma escala e você sabe o que é que cada profissional vai fazer. Existe uma cronologia e eles entram como um ator, entram numa peça, cada um fazendo uma parte, quando ele acaba entra o outro, depois entra o outro, então o sucesso daquele é um conjunto do trabalho de vários profissionais. Mas há cirurgias que levam todo esse tempo? Levam, sim, todo esse tempo. Qual foi a cirurgia mais longa que você já fez? A cirurgia mais longa que eu fiz... Lembra assim? Lembro. Eu comecei por volta de umas 8h30 da manhã e terminei por volta de umas 20 horas. Então foi uma cirurgia de 12 horas, foi uma lesão de plexo braquial e eu fiz essa lesão de plexo braquial só com um médico que não era especialista na área. E daí vem a morosidade do procedimento, porque a partir do momento que nós cansamos, vamos fazendo o procedimento um pouco mais devagar, é próprio, é normal, é natural. E o procedimento saiu bem, graças a Deus, mas foram 12 horas. Mas na lesão de plexo não seria o neuro, não? O cirurgião de mão hoje, sim, junto com o neurologista, são as 2 áreas que mais atuam no plexo braquial. É aquilo que eu te falei de superposição de especialidades. Certo. O cirurgião, o neurologista, quando a gente fala de neurocirurgião hoje, doutor, que me perdoem os neurocirurgiões se eu estiver falando alguma coisa errada, mas existe o neurocirurgião que mexe com coluna, né, que trabalha na área de coluna, faz as artrodeses, faz as fusões, as microdissectomias, etc. Mas eles ficam mais focados no que a gente chama de sistema nervoso central, ou seja, crânio, no máximo coluna, tá? É raro hoje nós termos um neurocirurgião que faça com a mesma frequência que faz, por exemplo, uma drenagem de um hematoma subdural, uma derivação ventrículo-peritoneal para uma hipertensão craniana, com essa mesma frequência faça cirurgias de nervos. Não faz. Ele faz 10, 15 vezes mais a parte do sistema nervoso central para fazer um procedimento de nervo periférico. Enquanto o cirurgião de mão, ele faz... É a vida dele fazer nervo periférico. Ele faz nervo. Se ele trabalhar num local onde haja trauma, ele faz nervo periférico praticamente todas as semanas. Então, apesar de ser uma área de superposição, certo, encontramos muito mais cirurgiões de mão hoje fazendo plexo braquial do que neurocirurgiões. Muito bem, doutor Nicésar. Eu vou pedir permissão para a gente retornar, vamos fazer um intervalo. Sim. Mas no nosso retorno eu vou fazer só uma pergunta para satisfazer uma curiosidade minha, que eu tenho como uma curiosidade também dos nossos telespectadores. Pois não. Não saio daí que vamos retornar logo rapidinho aqui com o nosso caríssimo doutor Nicésar Guzmão, que está nos alegrando, essa que é a expressão, com essas informações. Voltamos já. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, que nos honram com as suas audiências, com os seus telespectadores. Eu sempre digo, e você, posso parecer até repetitivo, mas não posso deixar de dizer, vocês, os senhores e as senhoras, são as razões maiores desses encontros nossos. São as razões maiores que nos motivam a trazer profissionais desse nível, a trazer pessoas interessantes para essa conversa conosco. E os senhores e as senhoras vão estar sempre em primeiro plano, vão estar sempre no momento marcante em que eu faço esses convites. Aqui o Dr. Nicé, cirurgião da mão, uma especialidade bastante delicada na medicina e que exige do profissional uma proficiência, essa que é a palavra, muito nobre. Dr. Nicé, falamos aqui sobre lesão de plexo braquial. O plexo braquial é uma estrutura nervosa de alta complexidade. Anatomicamente, como é essa lesão, hein? Como é que se dá essa lesão? Eu estou dizendo isso porque nós colocamos imagens e a proporção que nós falamos aqui, eu vou colocar a imagem do plexo braquial. Anatomicamente, como é que se dá essa lesão? Depende da gravidade da lesão. Só para dar uma introdução, o plexo braquial ele é uma estrutura que liga o sistema nervoso central a mão ou as pernas, ou seja, faz a comunicação, né? E o plexo braquial ele é composto de fibras que transitam na coluna cervical, muito compactas, descem por trás da clavícula, transitam pela axila e na região do braço ele já tem nervos bem definidos que descem distalmente pelo cotovelo, antebraço e mão. Então, o plexo braquial ele é responsável por duas coisas muito importantes. Primeiro, ele oferece motricidade ao membro. Quando eu estou falando assim com o dedo, é plexo braquial. Isso, exatamente. Então é a comunicação. Tudo plexo Isso. braquial. Então é a comunicação do que você quer fazer com a efetividade do movimento, depende dessa via chamada plexo braquial. Que na verdade é como se fossem cabos, tá? Que unem o sistema nervoso central aos efetores, que são os músculos. Tanto existe o plexo braquial como existe o plexo lombar. O plexo lombar ele é bem menos lesado, por isso que não tem essa importância clínica do que o plexo braquial. Então assim, o plexo braquial ele pode ser lesado de uma forma mínima e pode ser lesado de uma forma extremamente grave. Tá? A gente sabe que o plexo braquial ele é formado inicialmente por raízes de C5, C6, C7, C8 e T1, e você pode ter o desligamento de uma, de outra, de todas, ou seja, você pode ter uma lesão parcial ou pode ter uma lesão total. Nós aqui no estado, doutor Jerônimo, temos uma epidemia, eu posso até colocar não como epidemia, mas como uma endemia de lesão de plexo braquial, porque se popularizou muito o uso da motocicleta como veículo nos interiores e aqui em Maceió. E o maior causador de lesão de plexo braquial, não só aqui no Brasil, mas como em todo o mundo, são as quedas de moto e de bicicleta. Né? Porque quando você cai, você geralmente traumatiza o ombro contra o solo e isso faz com que o plexo ele sofra um arrancamento. Bom, toda lesão de plexo
é uma lesão de prognóstico incerto. Certo, né? Existem aquelas lesões que têm bom prognóstico, quando você tem apenas um estiramento, que a gente chama isso de neuropraxia, e existe lesões que têm um prognóstico simplesmente muito ruins, no qual o paciente vai ficar muito satisfeito se ao final de anos ele conseguir colocar debilmente a mão na região da boca, na boca. Então, a lesão de plexo braquial, ele tem essa estratificação de gravidade, e para tratar a lesão de plexo braquial, dentro da especialidade hoje, nós temos equipes dentro dos grandes centros que tratam só lesão de plexo braquial. Então, tenho amigos em grandes centros que não fazem mais fratura de falange, nem fazem mais lesão de tendão, etc. Fazem única e exclusivamente plexo braquial. Você imagina a demanda de uma cidade como São Paulo. Você imagina a quantidade de motoboys que existe numa cidade daquela e a quantidade de acidentes que ocorrem. Então, realmente, hoje existem equipes especializadas só no tratamento de lesões do plexo braquial. E lhe digo, dentre as lesões da cirurgia do membro superior, a meu ver, isso é uma opinião particular, acredito que seja a lesão mais desastrosa. Mais desastrosa, né? E, inclusive, meu caríssimo doutor Nicéias, isso é uma informação para os nossos telespectadores. É por isso que os pais não devem também pegar a criança puxando por um braço só, né? Aquilo também pode determinar lesão de plexo braquial, não pode? É mais comum quando você tem essa lesão, quando a criança pequenininha, você vê muito isso, a criança é levantada pelos braços, não uma lesão de plexo propriamente dita, o que geralmente... Eu falo por um braço só, eu já vi pegando por um braço só. Você pode ter uma lesão neurológica, sim, pode sim, mas é muito mais comum você ter o que a gente chama de pronação dolorosa, ou seja, a cabeça do rádio, com essa puxada, ela sai do lugar e você luxa o cotovelo, e aí o paciente pequeno, né, a criança, ela fica com o braço nessa posição que a gente chama de pronação, e todas as vezes que você quer girar, ela reclama de dor e chora. Então, quando você vai para uma urgência, tem que haver redução, ou seja, a cabeça do rádio tem que ser colocada no lugar. Não se deve puxar a criança pelo braço. Isso é cirúrgico, né? Não. Tratamento clínico, a maior parte das vezes o tratamento é clínico. É muito difícil você conseguir ter que fazer um procedimento cirúrgico para reduzir uma pronação dolorosa. Mas fica o aviso, não se pode puxar crianças pelo membro superior, quer dizer, o peso do corpo todo naquele membro. Perfeito. Uma outra importância monumental, né, da nossa mão, é que um dos sentidos nossos é o tato. Isso. E a mão é muito importante para a dinâmica desse sentido, né, do nosso corpo. E a mão, por sua vez, também é sede de muitos acidentes, muito frequentemente acidentes. Como é que nós estamos aqui no HGE? O senhor é médico do Hospital Geral, né? Sim. Como é que nós estamos aqui em termos de atendimento nessa especialidade? Eu tenho um prazer, doutor Jerônimo, de comunicar que até há 2 anos atrás nós não tínhamos nenhum serviço estabelecido. Então, todo paciente que chegava com a mão traumatizada ao HGE, ele era tratado pelo generalista que estava de plantão, e depois ele era, obviamente, bem tratado, a urgência era feita, e depois ele era encaminhado para um serviço, uma outra clínica para dar prosseguimento ao tratamento. Ora, nessas outras clínicas não tinha um cirurgião de mão. Então, por melhor que fosse feito o tratamento, existia um déficit funcional muito grande nessa população, nessa grande massa de pacientes que procuravam HGE com traumatismo de membros superiores. Essa realidade, ela mudou muito de 2 anos para cá. Eu e um colega, um amigo de profissão, a gente está trabalhando sempre junto, que é o Dr. Givaldo Rios, fundamos o serviço de cirurgia de mão do Hospital Geral do Estado, ainda no governo do Teotônio Vilela, e há mais ou menos uns 2 anos atrás. E a realidade vem mudando paulatinamente e gradativamente, doutor Geraldo, de forma que, como é que funciona hoje o HGE para responder a sua pergunta? O paciente, quando ele chega com a mão traumatizada, seja por uma lesão por faca, facão, foice, acidente de carro, esmagamento, seja lá o que for, fraturas por acidente de moto, carro, ele vai continuar tendo o atendimento primário realizado pelo generalista, mesmo porque não existe como você colocar um cirurgião de mão de plantão 24 horas, porque só temos 2, então não dá.
Então, o generalista, ele assume, ele faz a parte de emergência e de urgência, e o bom é que esse paciente ele não é mais liberado. Esse paciente ele fica interno e 24 horas, no máximo 24 horas depois, esse paciente ele é submetido a uma avaliação do cirurgião de mão, é feito exames pré-operatórios, é feito um estudo do que será feito nele, e dentro de pouco tempo ele é operado por cirurgiões de mão. Então os traumas de mão que chegam no pronto-socorro, os traumas complexos de mão, eles são internados, eles são operados, e quando eles saem do pronto-socorro, hoje a realidade é que eles saem com a cirurgia realizada. Eles saem realmente tratados. Antigamente nós fazíamos, no início, há 2 anos atrás, fazíamos um número bem tímido de cirurgias. 10 cirurgias, 12, 15 procedimentos cirúrgicos por mês, porque não tínhamos uma infraestrutura voltada para um atendimento em massa. Hoje nós estamos já com a realidade de operações de em torno de 75 a 80 procedimentos, 70, 75 procedimentos mensais. Então, é um número bem superior ao número do qual nós estamos falando no início. E cada vez mais os números estão aumentando e a qualidade do serviço melhorando. Isso me dá muito prazer, porque eu sou uma pessoa extremamente voltada para a medicina pública. Maravilha. Agora me diga uma coisa, doutor Célio. No serviço de cirurgia da mão, o serviço de cirurgia da mão requer equipamentos diferenciados dentro do centro cirúrgico? Existem equipamentos que dizem respeito somente aos cirurgiões de mão? Um dos motivos pelo qual eu fiz cirurgia de mão, doutor Jerônimo, foi o fato de a nossa cirurgia, a cirurgia de mão, é uma cirurgia muito artesanal. Então, existem especialidades que, se você não tiver um parque tecnológico montado atrás de você, você não consegue fazer nada. Inúmeras. A cirurgia da mão não precisa disso. Então, o cirurgião de mão, ele consegue resolver a maior parte das lesões de mão com um material delicado, mais básico, tá? E, quando necessário, um material de microcirurgia e um microscópio. Então, assim, o material mais avançado que nós usamos na cirurgia de mão é um microscópio, tá? Algumas vezes conseguimos resolver suturas de pequenos vasos, suturas de nervos, até mesmo sem o microscópio. Com uma lupa de aumento de 4, 5, 6 vezes, a gente consegue resolver tão bem quanto se resolve com o microscópio. Então, não é necessário um aparato tecnológico, nem um aparato específico para o cirurgião de mão realmente trabalhar. A cirurgia, ela é uma cirurgia artesanal, e o cirurgião de mão é um artesão. É um artesão. É um artesão. Quando nós tratamos, quando nós abordamos o fato que o cirurgião da mão, ele trata ali naquele campo que ele está atuando, do nervo, do vaso, do músculo, da estrutura óssea, tem que ser um artesão. Ele tem que ser um artesão. Vai recompor, às vezes, né? Tem que ter um planejamento muito bom, e você tem que seguir o seu planejamento à risca, saber do que fazer quando o seu planejamento não sai a contento. Então aí existe aí a capacidade a flexibilidade de atuação que deve se existir, entendeu? Mas assim, é uma cirurgia realmente artesanal. Muito delicada, muito bonita. É muito bonito quando você vê um paciente chegar com uma mão completamente traumatizada, praticamente uma sombra da mão, aquilo não é uma mão, e com 2, 3 horas de cirurgia, quando a gente acaba o procedimento cirúrgico, a mão está montada. Ora, ela não está funcionalmente pronta. Aquilo vai exigir do paciente meses, talvez anos de fisioterapia. Né? Anos? Talvez. De fisioterapia. Mas a mão está montada. E isso é a grande alegria de quem faz a cirurgia de mão, é isso. É que a gente vê o resultado morfoestrutural de uma forma muito rápida. Com horas a gente consegue montar a mão do paciente. O gargalo hoje no nosso estado, mas que isso vai ser corrigido dentro em breve, doutor Jerônimo, ainda é a reabilitação desses pacientes mais humildes. A parte mais urgente, que seria tratar os procedimentos, tratar os traumas de mão de forma cirúrgica, ela está acontecendo a contento. Mas esses pacientes, no pós-operatório, ainda ficam órfãos do fisioterapeuta por N motivos. Primeiro, porque a nossa população é uma população muito pobre, e a grande maior parte delas mora no interior, e nos interiores não existem centros de fisioterapia especializada. Então, nos deixa muito entristecidos o fato de fazermos um trabalho tão delicado e tão bonito na urgência, e às vezes, quando notamos que o paciente volta com 5, 6 meses, ele está aquém das nossas perspectivas, não pelo trabalho feito no pronto-socorro, mas por falta da fisioterapia. O sequenciamento. Isso, o sequenciamento. Mas estamos trabalhando nisso. Você me diga uma coisa, quantos cirurgiões da mão
a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas tem nos seus quadros? Olha só, hoje a realidade do Brasil como... Só percebeu a pergunta, né? Uhum. A realidade do Brasil hoje é que o Estado ela terceirize os serviços de uma forma geral, doutor Jerônimo. Isso tem duas conotações a ser observadas nesse sentido. A primeira é que, a partir do momento que você terceiriza um serviço que antes era do Estado, você faz com que esse serviço ele ande de uma forma mais dinâmica, ele progrida de uma forma mais dinâmica, porque tudo que é terceirizado precisa de resultados. Você tem que mostrar resultados. Claro. Se o governo terceiriza uma empresa para cuidar do pronto-socorro, no final de 6 meses ela tem que mostrar um balancete com os resultados efetuados. Então, diferentemente de profissionais que iriam ali e talvez tivesse o seu potencial utilizado de forma submáxima, o senhor está me entendendo, claro, né? Hoje, o profissional ele tem que ir e tem que realmente dar 100%, porque ele tem que dar resultados. Essa é a parte boa da terceirização. A parte ainda um pouco polêmica da terceirização é a questão dos direitos trabalhistas, a questão da periculosidade, a questão dos concursos, etc., que é uma questão mais burocrática, tá? E que realmente ainda é uma polêmica muito grande. Agora, a olhos vistos, eu pessoalmente vejo a terceirização como uma coisa que é necessária. E quando o senhor me perguntou sobre a questão de quantos cirurgiões de mão existem nos quadros, não existe. Não existe. Existia até 2 anos atrás, éramos 2 cirurgiões de mão. Mas como a ortopedia do HGE hoje é uma ortopedia terceirizada e nós migramos para essa terceirização, o Estado ele mantém a empresa que nos mantém, mas ligados ao Estado de forma efetiva nós não temos. Não tem mais nenhum vínculo com o Estado? Não. Né? Que empresa é essa, doutor? A empresa que nós estamos hoje subordinados a ela é a Iortal, administrada por um colega médico ortopedista, extremamente bom gestor, que é o Dr. Gustavo Francisco, e que depois que ele assumiu a ortopedia do Estado, a ortopedia do HGE, a ortopedia tomou outro rumo e se apresenta para a sociedade de uma forma completamente diferente. Pois é. Bem muito mais otimizada, muito mais competente e muito menos a desejar. Pois é, eu tenho certeza que aqui nós não sabíamos disso, quer dizer que a ortopedia do HGE é terceirizada, né? Hoje ela não é de funcionários. Não, ela é terceirizada. Os médicos que trabalham hoje trabalham vinculados a uma empresa que presta serviço ao Estado. E essa vai ser a realidade, não só a ortopedia, doutor Jerônimo, como a cirurgia vascular. Acredito que a neurologia também e outros segmentos de especialidades são todas... E aí tem aqueles relatórios todo mês, tem a fiscalização. Sim, trabalhamos na base do mérito. Ou seja, se você mostra resultados, você continua e a gente renova o contrato com você. E se você não mostrar resultados, você está simplesmente fazendo com que seja necessário fazer uma nova licitação para que possamos ter resultados satisfatórios. Por enquanto, os resultados são brilhantes. Numa outra vertente, e os nossos planos de saúde? Como é que fica com relação às cirurgias da mão? Como é que os nossos planos têm se comportado? Esse é um grande problema no nosso estado, doutor Jerônimo, um grande problema. Até um tempo atrás, os cirurgiões de mão que existiam aqui no estado tinham um credenciamento pelos planos ou os principais planos de saúde do estado. O que ocorre é que, com o passar do tempo, como não houve correção de tabelas, nós recebemos por uma tabela chamada CBHPM, que é uma tabela hoje que norteia os pagamentos dos honorários médicos em todo o Brasil. Os planos de saúde se valem dessa tabela para pagar os médicos. E ela não tem reajuste há simplesmente anos. De forma que se tornou praticamente uma escravidão hoje o médico trabalhar para planos de saúde. Dessa forma, e como nossa especialidade era uma especialidade que só tinha 2 médicos no estado, então fomos obrigados a sair do plano de saúde para que nós tivéssemos uma remuneração justa dos pacientes que hoje nos procuram. Nós hoje temos uma remuneração justa. Então o que acontece? Mas tem na via particular? Particular, existe.
Hoje nós temos cirurgiões de mão. Nenhum cirurgião de mão hoje no estado ele tem um plano de saúde, ele é vinculado a um plano de saúde. A cirurgia de mão hoje no estado é uma especialidade em que o paciente ele procura o cirurgião, o honorário do cirurgião de mão ele é feito de forma particular, mas o interessante é que ele pode usar o plano de saúde dele para se internar. Então, o anestesista, o hospital, o instrumentador e todo o material que é necessário para se realizar um procedimento cirúrgico dele é oferecido pelo plano de saúde. E existe uma coisa interessante. Por lei e por normativa da ANS, o plano de saúde, quando não existe uma especialidade no quadro dele, que é o caso, então, que é o caso aqui no nosso estado, ele é obrigado por lei a ressarcir o paciente do que o paciente pagou ao médico. Então hoje, ir a um cirurgião de mão no nosso estado, doutor Jerônimo, não significa dizer ter prejuízo. Significa dizer que você vai ter a sua mão tratada, em primeiro momento você vai ter que arcar com os honorários do cirurgião, mas dentro de 30 a 60 dias no máximo, com os documentos que se fazem necessário para dar entrada ou no reembolso, você tem de forma integral o pagamento sendo realizado na conta do usuário. Isso é muito importante. Bom, acontece que os planos de saúde eles não gostam muito dessa ideia de reembolsar de forma integral o médico. Existe hoje, e a ANS dá o direito a eles, de, se você não tem dentro do estado, dentro do seu estado, um profissional especializado para tratar um determinado paciente... Dentro do estado. Que não é o nosso caso aqui. Que não é o nosso caso. Se você não tem, você pode arcar custos para esse paciente ser beneficiado com um tratamento em outro estado. Um exemplo. O paciente chega, tem um trauma de mão, não existe nenhum médico credenciado por determinado plano de saúde. Então, o que é que ele faz? Existem médicos, mas não credenciados. Ele pode agir de duas formas. Uma forma é dizer, procure um especialista que nós arcamos, e nós temos especialistas no estado para isso, ou ele pode dizer para o paciente, se você quiser fazer tudo pelo plano e não quiser desembolsar, para receber 60 dias depois, nós vamos arcar suas despesas para você fazer esse procedimento em outro estado. Qual é o grande problema de se fazer um procedimento em outro estado? Você vai para um médico em que você não tem referência, vai fazer um procedimento cirúrgico num órgão extremamente importante como a mão, num especialista em que você, depois que faz o procedimento, vai ter que voltar para o seu estado. Se houver qualquer complicação no sentido de você ter uma infecção, uma distrofia, uma dor, alguma coisa que precise de um tratamento de urgência, você vai ter que viajar 300 ou 400 quilômetros para conseguir uma consulta com aquele médico que lhe operou. E aí, o plano de saúde ele não informa isso para o paciente. É cômodo ele levar o paciente para um outro estado, mas na hora de fazer, digamos assim, o pós-tratamento, ele praticamente se isenta porque ele acha que já cumpriu com a obrigação dele em promover o acesso à cirurgia. Mas acontece que o tratamento não acaba no procedimento, quando o fim do procedimento cirúrgico. O tratamento acaba quando o paciente recebe alta do consultório, bem ou melhorado, tá? O que está acontecendo no nosso estado é que os planos não estão avisando os pacientes que existe a possibilidade de reembolso. Forçam os nossos pacientes a serem tratados fora do estado. E o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é que as complicações desses pacientes estão começando a chegar a nós. Então nós temos hoje pacientes que foram tratados nos estados vizinhos, que foram operados por colegas e que chegam no nosso consultório dizendo, doutor, olha, eu lembro que eu tive aqui, o senhor me deu um orçamento, eu lembro que o senhor disse que ia haver um reembolso integral, mas acontece que por um motivo ou por outro eu decidi, indo pelo plano de saúde, e operei num determinado estado. Tá aí, o resultado é esse, eu não estou contente e eu quero fazer o meu pós-operatório com o senhor. Não existe isso. O paciente ele tem que entender que a partir do momento que você opera com um determinado profissional, o segmento tem que ser com esse profissional. É antiético eu tomar condutas num procedimento cirúrgico de pós-operatório, num procedimento cirúrgico realizado por outro médico profissional. A falta ética é isso? Não é de bom alvitre. Certo. Ao menos isso. Certo. Entendeu? Então, fica aqui é importante um chamado, uma interrogação muito grande, um ponto de exclamação, digamos, muito grande para os nossos telespectadores, que é o seguinte, você tem direitos
Esses direitos incluem você tratar com o médico que você quer, o médico que você tem confiança dentro do seu estado. O plano de saúde ele tem a obrigação de fazer com que você seja ressarcido. Você não é obrigado, por lei, a sair do seu estado para tratar em outro estado, a não ser que assim o senhor ou a senhora queira fazê-lo, mas não é obrigado. Isso é muito importante nós orientarmos, doutor Jerônimo, a gente orientar, fazer esse adendo, claro, porque a população, ela tem muitos direitos cerceados que não sabe. Desconhece. Veja bem, o senhor ou a senhora vai procurar um especialista. O plano, ele não tem nenhum credenciado, mas existe, por exemplo, aqui em Maceió, por exemplo, então vai a ele, sem nenhum problema, paga as despesas que você paga e é reembolsado pelo plano. E vai pagar a despesa só do honorário do cirurgião, porque o resto do plano de saúde vai pagar. Isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu na última revisão realizada pela Anvisa com relação aos trâmites de planos de saúde e hospitais, é que antigamente, doutor Jerônimo, o paciente, quando ele tinha um plano de saúde, digamos que você hoje é cliente da maior operadora no estado de Alagoas, e que você queria realizar um procedimento com um médico que não fosse cooperado. Antigamente, para você realizar o seu procedimento com esse médico, você tinha que bancar o orçamento do médico, do hospital, do anestesista, do instrumentador e tudo. Isso viabilizava o tratamento para o paciente. Com essa nova normativa da Anvisa, o plano ele tem que oferecer o hospital, o anestesista, o instrumentador e só o orçamento, os honorários do cirurgião é que ficam por fora. Então, viabiliza para o paciente fazer aquele pagamento, sabendo que dentro de 60 dias vai ter isso reembolsado. Isso é muito importante. Foi muito bom essa informação, foi muito interessante, porque a gente até imagina, mas não tem a dimensão dela, a dinâmica dela, e que agora eu passei a compreender. Muito interessante. É muito importante a gente tocar sempre nesse assunto, porque o paciente, ele acha que pelo fato de ele estar pagando um plano de saúde, pelo fato de ele estar tendo aquele atendimento básico, ele não pode afrontar, nem pode questionar nenhuma normativa do plano de saúde. Tem pacientes que chegam para mim para dizer: doutor, eu tenho até vontade de fazer um procedimento cirúrgico aqui em Alagoas. O grande problema é que se eu for fazer o procedimento e dizer para o plano que eu vou fazer e vou pedir um reembolso, eu tenho medo de ser excluído da carteira do plano. Quer dizer, meu Deus, então veja a que ponto chega a desinformação do paciente com relação ao plano de saúde. O plano de saúde está ali para atender ele e não ele atender as exigências de uma estrutura empresarial. Doutor Nisser, só para a gente finalizar, estamos nos aproximando do final, para a gente finalizar, como é que, com relação à especialidade, como é que está a questão dos congressos, dos simpósios, dos aprimoramentos, como é que está isso aqui? No Nordeste e em Alagoas, como é que está? Eu estou muito satisfeito, doutor Jerônimo. Dentro dos últimos 4, 5 anos, nós realmente aparecemos no cenário nacional, né? Tivemos um prazer de sediar o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Mão aqui em Maceió, e foi tão grande que nós precisamos de 2 estruturas de hotelaria para conseguir albergar o congresso. Ele foi feito no Ritz junto com o Jatil Cautesa. Então, pela dimensão do congresso, com convidados internacionais, médicos renomados, americanos, europeus, asiáticos, japoneses, todos eles vieram aqui? Estiveram, e médicos cirurgiões de mão do Brasil inteiro vieram nos prestigiar aqui. Isso foi muito importante. Antecedendo esse evento, nós tivemos o primeiro encontro Norte e Nordeste dos cirurgiões de mão e realizamos isso com um grande sucesso. Os cirurgiões de mão do Norte e Nordeste compareceram em peso. Tivemos palestras realizadas por médicos de renome, tanto do estado como dos estados do Nordeste, como dos estados do Sudeste. E foi assim, foi uma alegria e uma confraternização muito grande ver a sociedade de mão se unindo. Isso foi de grande importância para o estado de Alagoas e de grande importância para a região do Norte e do Nordeste. Muito bom. E agora nós teremos a alegria, eu não posso adiantar, mas eu posso dizer que existe um projeto que está sendo realizado de escrevermos em conjunto
eu e o doutor Givaldo, capítulos para um tratado de medicina de emergência que tá sendo lançado por uma editora de amplo mercado no nacional. E aí nós teremos inúmeros, digamos assim, autores alagoanos sendo lidos por médicos, ortopedistas e especialistas de todas as regiões do país. São projetos em que nós, que fazemos o momento jurídico, nós estimamos que tenha o mais absoluto sucesso. Com certeza. Doutor César, eu quero agradecer a sua presença. A sua presença foi motivo de elevação para o nosso programa, que é uma realidade. Tenho certeza que os nossos telespectadores também se sentiram contemplados com as suas informações. E eu quero dizer que o senhor virá aqui mais vezes, sempre que houver um momento, houver uma situação oportuna, o senhor virá aqui a brilhantar. Quero lhe agradecer, desejar sucesso absoluto na sua dinâmica de vida, com a sua família, com os seus filhos, e o nosso programa aqui lhe agradece. Eu fico extremamente lisonjeado de todas as vezes que for chamado a aparecer, comparecer e a brilhantar o programa e esclarecer a população alagoana com tudo que for relevante na minha especialidade. Agradeço muito. Nós somos quem agradecemos. Meus amigos e minhas amigas, telespectadores, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.